Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista, direto aqui da Pousada do Sobrado, onde sempre nos recebe com todo calor, com todo carinho de toda essa equipe aqui da Pousada do Sobrado, para conversarmos nesta temporada com os vereadores que assumiram agora no início deste ano. Então hoje nós vamos conversar com o vereador Rodrigo Fialho, ele que é do PTB, tem 29 anos, está no seu primeiro mandato, já compondo comissões, presidindo uma CPI também muito importante na casa, que é a CPI dos combustíveis. Nós vamos entender um pouco da sua trajetória. Ele vem de uma família de políticos conhecidos, como no caso do Paulo Thomas, que foi um dos motivadores para que ele encarasse a condição política nas urnas, porque com certeza já vinha desenvolvendo seu trabalho. E todos os trabalhos também na área social que o vereador tem, cursos, esse foco na educação. Então, saber um pouco sobre quem é a pessoa Rodrigo Fialho, quem é o profissional e quem é o agora político eleito pela comunidade. Então, quero agradecer muito, vereador Rodrigo Fialho, a sua presença. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Câmara Entrevista, esse momento em que vamos poder lhe conhecer um pouco mais, o senhor se apresentar para os nossos telespectadores, para os seus eleitores e para aqueles que, embora não tenham ajudado a lhe eleger, agora também são representados pelo senhor, Então, bem-vindo. Obrigado, Lara Denise, obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Realmente, é meu primeiro mandato, Meu primeiro mandato, o mais jovem da Câmara de Vereadores hoje, 29 anos. Nessa 18ª legislatura. Exato, Com os meus 29 anos. E acho que um dos mais jovens na história também, acredito, Deve estar ali... Devo estar entre os mais jovens, Deve estar entre os 10 mais jovens, Então, hoje a Câmara de Vereadores, teve uma grande renovação, Lara Denise? Se nós observarmos, vamos perceber que muitas pessoas novas chegaram na Câmara de Vereadores, E eu fui uma dessas pessoas. Renovação, o senhor diz, de mandato e renovação de idade. Exato, Teve muitas pessoas mais jovens que entraram, Que é o caso do vereador Marlon, que entrou também agora, que é o meu caso, A própria presidência é de um jovem, A presidência é jovem, Então, teve essa renovação, E também de mandatos, de pessoas novas na Câmara de Vereadores. Isso foi muito importante, Eu levantei muito a bandeira da renovação e a bandeira da juventude ao longo da minha campanha eleitoral. Acredito que a juventude precisa de uma representação mais forte, Principalmente quando nós falamos na qualificação profissional e na inserção no mercado de trabalho. Então, atrelado ao meu processo eleitoral, o meu trabalho social era muito ligado também à juventude, Esse seu trabalho social, ele já vinha sendo feito com esse olhar futuro lá na política ou as coisas foram Na verdade, fluindo? foram acontecendo, Lara? Eu acho que... Eu comecei com 19 anos, esse trabalho social. Eu estava no Exército, Eu era militar lá no 3º RCMEC e tive a oportunidade de fazer uma capacitação sobre prevenção ao uso de drogas naquele ano, E aquela qualificação de prevenção, ela fez com que eu conhecesse muito mais a realidade das drogas, da cidade Bagé e região. E lembro que quando eu concluí aquela formação, uma escola entrou em contato comigo e perguntou: Rodrigo, uma diretora de uma escola que já me conhecia, falou: Rodrigo, tu não tem vontade de fazer um trabalho de prevenção aqui na escola? Eu falei: mas nunca trabalhei com prevenção, nunca palestrei, não tinha coragem, Não, mas me dá uma semana que eu vou me organizar e vou ir. Aí encarou. Passei uma semana e foi. E tão legal que a forma que eu abordei com os alunos foi tão positiva, Porque as professoras na escola, a direção me relatou: Rodrigo, geralmente vem o pessoal da brigada ou do Proerd, E tratam esse tema de uma forma mais punitiva. Se tu usar isso, tu vai morrer, tu vai ser preso, tu vai... E eu abordava de uma forma, com uma linguagem mais popular, a linguagem da gurizada, e com uma forma mais preventiva, para o cara pensar se realmente precisa disso. E teve uma repercussão muito positiva, tanto é que eu finalizei nessa escola, na mesma semana outra escola já entrou em contato porque soube desta. E dali em diante eu não parei mais, E aí passaram-se 10 anos já, E hoje estou com meus 29 anos, Dia 15 de outubro deste ano completa
11 anos, né, que eu desenvolvo esse trabalho social nas escolas já. E aí os temas foram ampliados, né? Não só as drogas. Aí em 2012 eu entrei na radiologia médica. Aí como curso Isso. Aí comecei, profissional. Exato, comecei a cursar radiologia médica. E nas cadeiras de enfermagem da radiologia médica, um dos temas do nosso trabalho era a gravidez na adolescência e as DSTs, né? Que na cidade nós estávamos num nível muito alto de pessoas com HIV, de pessoas com sífilis, com hepatite, entre outras DSTs, que hoje são ISTs, né? E aí também iniciamos um trabalho preventivo nas escolas, ligado à gravidez na adolescência e às doenças sexualmente transmissíveis, né? E dali também já começou aquela onda de inovar, o cara que vem aborda de uma forma diferente, né? E usa uma linguagem popular. Não é aquela palestra cansativa, né, Lara? Veio um palestrante, os alunos já ficam, coisa chata, palestra. Então eu interrompia a palestra, brincava, fazia uma brincadeira com eles, daqui a pouco trazia o assunto de novo. Colocava numa igualdade. Exato, entendeu? Primeiro por ser jovem, né? Quando eu comecei a radiologia eu tinha 21 anos, né? Então, na radiologia, por exemplo, eu era um dos mais jovens da turma, né? E abordava esse assunto abertamente com os colegas, com os alunos das palestras. Era aqui mesmo, em Bagé, não? Aqui em Bagé. Tá. Aqui em Bagé. O curso. O curso, tá. Isso. E aí, quando chegou no ano de 2013, Lara Denise, 2012 para 2013, esse trabalho preventivo ele estava tão legal, tão bom, tantas escolas pedindo, tanto municipais quanto estaduais, que algumas escolas das cidades vizinhas começaram a pedir também. E aí Barão da Ceguá começou a pedir, Nossa Senhora das Graças de Aceguá, Nelly Betempes de Candiota, Faro, aí depois as escolas da Ulha Negra, né? Enfim, nossa, aí quando vê estava palestrando. E o senhor sempre aceitando? Sempre aceitando, né? E sempre foi um trabalho voluntário, entendeu? Eu nunca cobrei nada para fazer esse tipo de trabalho, né? E tinha escolas que eu fazia ciclos de palestras o ano inteiro, né? Pegava as turmas de sexta série em diante, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro ano do médio. Depois pegava os pais dos alunos, né? As professoras às vezes convidavam os pais dos alunos para participar, porque esse assunto da prevenção à gravidez na adolescência e as DSTs, infelizmente é um assunto, né, Lara Denise, que as pessoas não falam em casa, essa é a verdade, entendeu? Esse tema não é abordado com os filhos em casa, né? Os pais têm muita dificuldade para falar sobre esses assuntos. E com as drogas é a mesma coisa, né? Não é abordado de uma forma que deveria ser abordado, né? Falar, meu filho, se tu fumar isso eu vou te bater e deu. Se tu usar isso eu vou te bater e deu. E até quando a gente fala na droga, Lara Denise, as escolas geralmente, os pais dos alunos geralmente, querem que a gente foque muito na droga ilícita, né? Na maconha, no crack, na cocaína. Sim. E esquecem que a droga lícita hoje é um dos maiores problemas que a gente tem. É o cigarro, que é o álcool. Imagina a bebida alcoólica, Lara Denise. Cada vez mais jovens, né, vereador? Lara Denise, se tu botar no papel hoje, qual é a droga que mais vem causando morte no trânsito? Álcool. Tu vai numa festa de 15 anos, Lara Denise, hoje não sai festa se o freezer não estiver cheio de cerveja. Infelizmente. 15 anos, são menores de idade. Lara Denise faz uma volta no centro da cidade num sábado de noite. Bebendo, pessoal. O que tu só encontra são menores de idade bebendo abertamente. Então a bebida alcoólica é um grande problema, né? A bebida alcoólica não é tratada como droga hoje, né? E hoje a gente vai associar, por exemplo, a violência doméstica à bebida alcoólica. A gente consegue associar a morte no trânsito com a bebida alcoólica. A gente consegue associar diversos problemas de violência, de agressão com a bebida alcoólica hoje, né? Só que o pessoal não fala sobre a bebida alcoólica, quer que fale sobre a maconha, quer que fale sobre a cocaína, quer que fale sobre outras drogas. Mas a droga que qualquer pessoa tem acesso hoje é a bebida alcoólica. E ela é uma porta de entrada. Também, né? Também. Sabe, incrível assim, Lara Denise, e aí comecei a fazer várias pesquisas, né? Vários estudos em cima porque daí aquela formação inicial foi aumentando, porque foi pesquisando mais, buscando mais. Né? Eu lembro que nós fizemos uma pesquisa também sobre uma mistura que é muito comum aqui na cidade, né? Em qualquer lugar, né? Que é misturar, por exemplo, a bebida alcoólica com o energético, né? E eu lembro que assisti uma palestra muito interessante, né? Que falava sobre essa fatal mistura, né? Porque a bebida alcoólica, né, por exemplo, o uísque, ela é uma droga depressora, né? E tu misturar isso com o energético, que é uma droga estimulante, teu cérebro não vai entender, teu organismo não vai entender o que tem que fazer. O que eu faço? Eu descanso, relaxo ou eu me ativo?
E tem inúmeros casos de pessoas que ingerem tanto essa mistura, né, Lara Denise, que acabam entrando em coma, que acabam desenvolvendo até um quadro mental irreversível, né? Só que isso não é muito falado. E aí o senhor trazia isso para as suas levava isso para as escolas, né? Então sempre teve essa questão, foi muito positiva das palestras na linguagem popular com a gurizada e teve uma aceitação muito, muito grande. E aí imagino que a partir dessas palestras outras demandas foram surgindo, como muitas outras. A falta de oportunidade de mercado de trabalho, Exato. de formação, de uma segunda língua, e aí o senhor foi ampliando. Exato. Quando eu comecei o trabalho, Lara Denise, eu começava a perceber que a palestra na escola não ia resolver o problema do aluno usuário de droga. Ela não vai resolver um problema se eu fizer uma única palestra numa escola. De quem já está no mundo. Exato. Então nós temos que ter uma continuidade. Essa era a minha ideia. E aí nós formamos um ciclo de palestras. Era 4 momentos. Em muitas escolas da rede estadual, principalmente, eu consegui fazer esse ciclo. Uma palestra voltada para os alunos, uma palestra voltada para os pais dos alunos, uma palestra voltada para os professores e depois um seminário integrado. A gente pegava as turmas, fazia cada aluno apresentar um trabalho sobre tal droga. Trabalho de um semestre todo? Não, é um trabalho que durava um tempão. Aí no final nós montávamos uma bancada avaliativa, os alunos apresentavam um trabalho, né? E aí o aluno pesquisando sobre o conteúdo, ele entendia realmente, cara, que ele não precisava daquilo ali, né? O que fazia ele mesmo chegava e dizia: Rodrigo, é verdade, né? Eu cheguei ao entendimento que eu não preciso sair para beber, sabe? Eu posso me divertir de outras formas, eu não preciso... porque muitas vezes e é uma conclusão que eu já tinha chegado, né, Lara Denise, mas com o seminário integrado, fazer com que os alunos, eles chegassem nesse entendimento pela pesquisa deles. Rodrigo, eu nunca gostei de bebida alcoólica. Eu comecei a beber porque eu saí com meus amigos e todos bebiam. E para mim poder me encaixar naquele grupo social, eu acabava bebendo junto. Senão eles não me convidavam para sair. Aí é sério, cara, que legal. Então aí tu ia ouvindo os relatos, né? Como é que tu começou a beber? Com que idade tu tinha? Eu tinha 9 anos. Sério, com 9 anos, por quê? Porque lá em casa é comum a bebida alcoólica, né? A minha mãe me dava uma cervejinha escondida, o meu avô me dava um golinho de vinho no inverno. E eu fui pegando gosto, e bebo. Eu falei, pá, sério, cara? E às vezes a família acha que quem seria o jovem, o filho dela na bebida alcoólica, na droga, é os amigos. E aí tu faz uma pesquisa na escola, os alunos mesmos relatam. Não, começou na minha casa. Na minha casa é super comum, meu pai chega bêbado todos os dias. Meu pai me leva para beber junto com ele. Eu saio com meu irmão, eu saio com meu primo, a gente bebe. Uma coisa extremamente normal, comum, entendeu? Então a bebida alcoólica ela nunca foi abordada de uma forma que deveria ter sido, né? Enfim. Aí o trabalho foi lacuna, claro. Exato. E o trabalho foi ampliando. Então aí nós inserimos esse ciclo. E aí eu comecei a agregar pessoas. Tanto é que formamos um projeto social, né, chamado Juntos na Prevenção. E nele entrou psicólogo, entrou assistente social, entrou outros profissionais de outras áreas para poder ajudar também essas pessoas, né? E aí veio a ideia voluntário. Todos voluntários. E aí veio a ideia dos cursos gratuitos, né? Nós pensávamos assim, cara, se tem aquele jovem que estuda de manhã e ele tem um tempo ocioso na parte da tarde, o que a gente pode fazer por ele para ocupar ele? E aí veio a ideia dos cursos gratuitos. Nós tínhamos o curso de cuidador de pessoas idosas, nós tínhamos o curso de informática, capacitação administrativa, inglês, espanhol, vários cursos espalhados na cidade, em escolas que eram parceiras. A Escola Farroupilha, por exemplo, que aqui no bairro São Bernardo, nós tínhamos ali o preparatório para o Enem na noite, o curso de qualificação para o mercado de trabalho de tarde, 2 vezes na semana, outros 3 dias na semana era o curso de capacitação administrativa e no sábado de tarde tinha espanhol. Imagina, então era uma série de cursos gratuitos para a gurizada daquele bairro ali. E ajudou muito eles, tanto é que nós aprovamos vários alunos para o Enem. Isso durou quanto tempo daí, vereador? Isso durou até hoje. Isso de 2000... Parou em função da pandemia, então? Parou em função da pandemia, infelizmente, né? Mas a sua ideia é retomar. Vai retomar porque a gente sabe, Lara Denise, que o público que nós atendemos, infelizmente, não tem muito acesso à internet, não tem muito acesso a um computador legal para poder fazer videoaula, né? Então nós resolvemos dar um tempo por enquanto, né? Claro. E buscar algumas alternativas para poder retomar agora o trabalho, assim que baixar a poeira, né? Baixar a poeira, né? Bom, e aí, até vou voltar um pouquinho, vereador, o senhor é bageense, então? Sou bageense. Nasceu em qual região da cidade? Uma família de quantos irmãos? Como é que foi essa infância ali, até esses 18 que o senhor já falou lá do Exército, né? Sim.
Assim, Lara Denise, ó, eu vi que tu mencionaste no começo que eu vim numa família de políticos. Na verdade, eu sou o primeiro, tá? O tio Não, incentivou. O Paulo Thomas, ele é marido da minha tia, a Marilena Fialho. Tá, A Marilena é irmã da minha mãe. Certo, certo. Então ele é um tio emprestado. Exato, o Paulo é o tio emprestado. É um tio que foi o incentivador a que eu entrasse na política. Tá? Ele foi um dos incentivadores, mas foi o que mais me incentivou a entrar na política. Mas a nossa família, Lara Denise, a família Fialho, ela é uma família muito grande, né? A nossa avó, a Eloá Fialho, e o meu avô, que era ferroviário, né? Eles tiveram 10 filhos. Seu avô veio para Bagé em função de ser ferroviário? Isso, ele era ferroviário. E a minha avó e ele tiveram 10 filhos, né? Eram 5 homens e 5 mulheres. A minha mãe, que é a Marlene, né? Que é dessa família, nós somos todos de Bagé. Alguns foram embora para Santa Catarina, outros foram embora para Rio Grande, né? Mas a família é toda de Bagé. Desses 10 filhos, cada filho teve no mínimo 2 filhos mais, né? Então são em torno de 20, 25 primos, né? Então a família é grande, tá? Mas eu sou o primeiro vereador, tá? Na minha família, Lara Denise, da minha mãe, eu tenho um irmão mais velho, que é o Ricardo, né? O Ricardo, ele é fisioterapeuta hoje, ele é tenente do Exército, fisioterapeuta, ele mora lá em Porto Alegre hoje, sim, tá? E só foram 2 irmãos, eu e ele. Tá. Eu sempre morei aqui no bairro Getúlio Vargas, Lara Denise, né? Na infância, eu morei aqui na Presidente Vargas, né? Depois nós nos mudamos para a rua Monte Líbano, que é a rua da escola Luiz Mércio Teixeira, ali, onde eu fiquei ali até os meus 23 anos, né? 24 anos, que foi quando eu perdi a minha mãe, né, Lara Denise? Dia 9 de março de 2015, né? Que foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, né? Minha mãe faleceu eletrocutada no chuveiro, né? Então minha mãe estava tomando banho e simplesmente o chuveiro explodiu em cima dela. E ela morreu, né? E dali em diante, minha mãe com 53 anos, Lara Denise, imagina? Meu Deus. E dali em diante a minha vida mudou completamente, né? Meu irmão foi embora para Alegrete, né? Eu fiquei desnorteado, né? Porque imagina. Né? Nossa família basicamente era eu, minha mãe e meu irmão, né? Minha mãe se separou do meu pai muito cedo, né? E aí a minha mãe basicamente era aquela pessoa em casa, Lara Denise, que, nossa, acordava às 6 horas da manhã às vezes para fazer fornada de pão caseiro para vender. Fazia bolo, fazia cuca, fazia torta, cortava cabelo, cuidava criança, cuidava idoso. Pensa naquela mulher assim que tem 2 filhos e trabalhava loucamente, intensamente para poder botar a comida na mesa. Então, por isso que eu venho dessa realidade social, assim, Lara Denise, sabe? Por isso que eu gosto de poder ajudar as pessoas que têm essa dificuldade. Conhece a realidade, eu vivi isso, entendeu, Lara Denise? Eu falo muito tranquilo e sem ter vergonha, assim, Lara Denise. Eu estudava no Luiz Mércio, no ensino fundamental, para te ter uma ideia. Até a 6ª série do Frederico Petrucci, da 6ª à 8ª série no Luiz Mércio. E lá no Luiz Mércio, muitas vezes, a merenda do colégio era a melhor coisa que a gente tinha para comer no nosso dia, sabe? Eu lembro que eu chegava no Luiz Mércio, Lara, tinha aqueles pratos de plástico azul, tu lembra? Lembro. Tinha massa, parafuso com guisado. Nossa, coisa boa. Ou tinha, eu lembro como se fosse ontem, assim, ó, massa com sardinha. Eu adorava massa com sardinha. E a gente já comia basicamente na fila da repetição, né? Para poder repetir, né? Era muito bom. Então é um tempo muito legal, assim, né? E que foi com muita dificuldade. Eu lembro que no café da manhã, Lara Denise, a minha mãe comprava aqueles sacos de 10 quilos de bolacha Vênus, tu lembra? Eu lembro. Que hoje é caro, a bolacha Vênus. Nossa, e boa que tempo mergulhadinha bom, né? no café preto. É verdade. Então eu não tenho vergonha de dizer, Lara Denise, assim, muitas vezes a nossa janta era arroz e feijão. O almoço era arroz, feijão, ovo frito e era o que tinha ao longo da semana inteira. E eu lembro que a minha mãe, assim, ó, com muita dificuldade, quando tinha a oportunidade de botar carne na mesa, ela botava, sabe, Lara? E eu não tenho vergonha de dizer isso, muito pelo contrário, eu falo com felicidade, entendeu? Porque eu sei que a minha mãe, olha... Mas imagina, hoje ela tem um filho formado em fisioterapia, do Exército, um vereador, uma pessoa com uma formação na área da radiologia. Imagina, isso é uma vitória. Mas é uma coisa que eu penso muito, sabe, Lara Denise? Eu até me emociono um pouco, né? Porque, cara, tua vida muda completamente, sabe, Lara? Tua vida muda, assim, ó. Fica perguntando, eu ajudei tantas pessoas, fiz tantas coisas, e por que me tiraram isso, né?
porque eu não tenho mais que, a minha na verdade, mãe. tu fica te perguntando, né, Lara, como é que seria a minha vida se a minha mãe estivesse aqui hoje, Por né? mais fé que tenha, a pessoa fica naquela dúvida, né? E eu lembro que quando a mãe morreu, assim, eu ficava pensando, cara, por que isso comigo, entendeu? Eu nunca fiz mal pra ninguém, eu sempre tive... Porque eu e meu irmão, a gente tinha um sonho, né, Lara? A gente pensava assim, cara, como a gente quer poder crescer logo, né? Ter uma renda legal e poder sustentar a mãe. Ajudar. Né? Porque a gente não quer mais que a mãe passe trabalho, né? A gente não acha justo, né, Lara? A mãe passou tanta dificuldade na vida dela, né, para poder cuidar do Rodrigo e do Ricardo. E aí quando a gente chegou num nível melhor de vida, né? Não o que a gente quer ainda, mas um nível melhor Mas de que ela vida. não precisava mais tanto esforço. Mas que ela não né? precisava mais se matar, entendeu? E aí tu perder tua mãe num chuveiro com 53 anos de idade, sabendo que ela tem uma vida pela frente, te dói, sabe? E aí tu fica, Imagina. né? E a parte incrível, Lara Denise, assim, que depois que tu vive isso, é que tu começa a valorizar coisas tão pequenas, sabe? Eu até compartilho com os alunos nas palestras que eu vou na escola sobre isso, e os alunos choram, né, no final da palestra, porque tu começa a valorizar assim, ó. Eu lembro que de manhã eu ia trabalhar cedo da manhã num frio, que nem hoje, um friozão. E encontrava o meu amigo na rua ali para ir trabalhar. E a mãe, 7 horas da manhã, dava um berro na janela. Rodrigo, casaco! Eu, pá, mãe, que vergonha! O que vão achar de mim? E hoje eu penso, cara, como eu queria que a minha mãe estivesse aqui para me dar um casaco. Chegava meio-dia em casa, Lara Denise, sentia aquele cheirinho, comidinha da mãe, sabe? Bolinho de milho que ela fazia, nossa! E hoje tu pensa, cara, tu não, sabe? Isso aí simplesmente foi arrancado da tua vida, né? O cheiro do perfume, a voz, o dia das mães, o aniversário dela, né? Que nós todos fazemos aniversário em agosto, eu era 18 de agosto, ela é 7 de agosto, né? Então simplesmente essa etapa foi arrancada, o Natal não é mais a mesma coisa, a Páscoa não é mais a mesma coisa, tudo mudou, entendeu? E a minha mãe, por ser aquela pessoa, Lara, que era uma pessoa super protetora, a mãe não permitia que a gente fizesse comida, pra te ter uma ideia, entendeu? Eu achava, na minha inocência, né, porque a minha mãe, que panela de pressão era uma coisa que explodia a qualquer momento. E eu tive que aprender a fazer feijão e queimei muito arroz até aprender a fazer um arroz. Porque minha mãe não permitia isso, ela queria que ela fizesse e a gente não podia mexer nas panelas, né, era tudo com ela. Então a minha vida teve essa reviravolta, né? Lara, meu irmão, foi para Alegrete, foi morar em Alegrete. E eu fiquei aí em Bagé, né? Chegou em 2016, no ano seguinte, a 2015, porque o 2015 foi um ano muito difícil na minha vida, Lara. Foi porque tu tem um lado da tua vida que te diz assim, ó, cara, vai embora daqui, da cidade, tua vida não é mais a mesma. E tu tem um outro lado que fala, cara, mas a tua mãe não ia querer que tu fizesse isso, entendeu? O irmão já tinha ido, daqui a pouco fica pensando, Não, e a gente não tinha nem cabeça mais pra morar naquela casa, né, Lara Denise, que sim. tu encontrou tua mãe morta ali no chuveiro. Não mora mais nessa mesma casa hoje. Aí eu me mudei, hoje eu moro aqui atrás da UPA, na rua Nanelli. Então, aí tive que recomeçar a minha vida, né, Lara? Mas aí, mesmo que pensou, o que eu faço, vou embora, fico, não, Bagé. Não, fiquei e toquei com mais intensidade o meu trabalho social ainda, Lara, só que com um olhar muito mais, sabe, fraterno, vamos dizer assim, com um olhar muito mais de tentar entender a individualidade de cada pessoa e tentar transmitir de alguma forma para essas pessoas, Lara, o valorizar a vida e esses momentos, entendeu? Então, ao término de cada palestra, eu compartilhava essa minha história com os alunos, né? Sobre tu ter a pessoa que tu ama e daqui a um pouco tu simplesmente perde a pessoa do nada, né? E isso teve uma aceitação muito legal, tanto jovens assim, tanto é que eu fazia palestras em escolas e dizia para os alunos, eu vou deixar um tema para casa para vocês. Uma coisa que talvez vocês nunca façam. Vocês têm que chegar em casa, encontrar a pessoa que vocês mais amam na vida de vocês e dar um abraço e olhar no olho dessa pessoa e dizer, eu te amo. E eu quero que vocês me digam, pela rede social, pelo WhatsApp, o retorno, como é que foi isso? Aí uns me diziam, né, Rodrigo, cheguei em casa, eu nunca faço isso. Cheguei em casa, abracei minha mãe e falei, mãe, eu te amo muito. E ela me olhou e falou assim, ó, não, tu não vai sair final de semana. O que quer em troca? Não tenho dinheiro. Ou então chegava e dizia, mãe, eu te amo muito, né? O que tu aprontou? Outras vezes, Pode mãe... me contar, eu vou te ouvir. E outras vezes, mãe, eu te amo muito, e a mãe chorava, e a criança, o jovem chorava. E depois a mãe me procurava
no Messenger, no WhatsApp, no Face e me dizer: Rodrigo, obrigado, porque a criação que eu tive na minha família nunca foi com amor. Meu pai nunca me deu um abraço me dizendo que me amava, minha mãe também não. Eu nunca consegui fazer isso com os meus filhos, entendeu? E aí meu filho chega do nada, chorando em casa, me abraça, diz que me ama. E eu achei que alguém bateu nessa criança. E aí compensa tudo, E aí né? compensa tudo, né? E aí isso é tão legal, né, Lara? Porque quando tu perde alguém que tu ama, e é incrível, né? Eu acho que essa história deve se repetir com muitas pessoas, né? Tu tem tantos sonhos. Eu lembro que eu sonhava seguido com a mãe, e no meu sonho eu só chorava. E eu pensava assim, cara, eu queria poder ter meia hora com ela só, presencialmente, dizer assim: mãe, eu queria poder dizer muita coisa para ela em meia hora, 10 minutos. Tinha 10 minutos é o suficiente. Acho que eu ia ficar 5 minutos abraçado nela, dizendo o quanto eu amo ela, e os outros 5 eu ia querer, sei lá, entendeu? Então, quando tu coloca isso para a gurizada e eles têm a oportunidade de levar esse carinho, esse amor e transmitir isso para os pais em casa, para a família em casa, o retorno é muito legal. O retorno é muito, muito, muito legal, né? E a gente está num momento em que as pessoas estão perdendo muitas pessoas para esse vírus, né? E são, assim, situações que se assemelham, Sim. né? Então, eu acho que essa sua mensagem, ela é muito propícia, muito apropriada, né? De coragem, de buscar alguma coisa que possa compensar. É como se o vereador fizesse uma homenagem para a própria mãe, a cada filho que tu consegue fazer, chegar em casa, abraçar a mãe e dizer isso. É como se estivesse fazendo uma homenagem à sua própria mãe, né? É verdade. E hoje o senhor convive ali num ambiente político, Sim. em que muitas discussões, às vezes, é uma pergunta, vêm desnecessárias, ofensas que não precisavam, e o senhor pensando: meu Deus, mas tudo isso que acabou de me dizer agora, o senhor sente que às vezes falta um pouquinho assim de vamos focar no que realmente importa e deixar essas bobagens? Eu vou te dizer uma coisa assim, Lara. Eu hoje com 29 anos, né, esse ano eu faço meus 30 anos, eu nunca quis perder aquela vontade que tu tem quando tu é jovem de querer mudar o mundo. Tu tem aquela vontade, né? Nossa, quando eu for isso, eu vou fazer isso. Então antes eu pensava, vou dizer... Enquanto a gente se mantiver contrariado com alguma coisa, a gente está vivo, né? É verdade. Manter a indignação. E eu lembro quando eu era mais novo, eu pensava, sabe? Cara, como eu queria poder ser vereador. Já pensava. Eu pensava, tipo, como é que eu vou ser quando eu for prefeito? Se eu for prefeito, a minha atenção vai ser toda para a parte social. Se for prefeito, a gente vai focar muito na saúde, a gente vai focar muito em cursos gratuitos para a juventude, né? Oportunidade de emprego. Eu pensava nisso, entendeu? Eu pensava nessa dificuldade que a gurizada tinha. Nos bairros, por exemplo, quando eu ia fazer esse trabalho preventivo, eu percebi que eles eram muito carentes. Mas quando a gente olha, não tem essa avaliação, Lara Denise, de achar que o jovem só precisa de emprego, que só precisa de comida, que só precisa de casa, tu entende que o jovem precisa de algo muito mais do que isso, né? Que é o carinho. Né? Tu vê o jovem, o aluno às vezes chama a professora de mãe. Né? A professora abraça ele, cuida dele, se preocupa com ele, e são coisas que muitas vezes nem em casa eles têm. Então eles são carentes de carinho, são carentes de atenção. Essa é a maior carência do jovem hoje, né? Alguém que incentive, que estimule a desenvolver, a chegar num lugar legal. Então eu tinha essa visão, entendeu, Lara Denise? Eu tinha essa visão e não quero perder essa visão. Só que tu chega na Câmara de Vereadores, tu acaba vendo que a coisa não é como tu achava que ia ser, né? Essa é a verdade. Tu tem muitas dificuldades para muitas coisas, entende? Muitas coisas que tu quer poder fazer depende de uma decisão coletiva, né? Vou te dar um exemplo aqui, ó. O meu primeiro requerimento, lembra? Eu postei aquilo com tanta alegria. Ampliação dos cursos técnicos do GTECO. Lembro. Meu primeiro requerimento. Porque eu dizia, cara, como a gurizada precisa de mais oportunidades de qualificação, né? E eu tô na luta, né? Já finalizei meu 4º mês de mandato e tô na luta, né? Para poder ampliar os técnicos do GTECO, para poder ajudar mais a gurizada, entende? Mas eu não quero perder, sabe, Lara, aquela vontade que tu tem de fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? Ao mesmo tempo, eu sei que é um papo bem aberto isso aqui, então a gente pode falar. Pode. Ao mesmo tempo, tu acaba te frustrando com algumas coisas, entendeu? Porque, infelizmente, Lara, as pessoas não entenderam ainda o papel do vereador. Isso é uma coisa muito chata e desgastante, né?
Porque eu vou te dar exemplos assim, as pessoas me diziam, Rodrigo, se tu entrar na política, tu não pode mudar. Não muda, hein? Então vai ficar até achando, não vai ficar... Não, sou a mesma pessoa de sempre, tá? Só que, infelizmente, Lara, alguma coisa tu vai acabar mudando, né? E vou te dar um exemplo de uma coisa que eu tive que mudar. As pessoas, elas acham que porque tu é vereador, tu consegue resolver a vida inteira delas. Tem pessoas que te ligam 11h30 da noite. Rodrigo, tem um problema na minha família, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer e estou sem gás. Aí tu fala para a pessoa, olha, mas desculpa, mas eu não tenho o que eu possa fazer, porque imagina, eu vou tirar uma casa da onde? Sim. Eu vou, né? E as pessoas te atacam, né? Ah, mas tu viu como agora tu é vereador, tu mudou. Porque tu não ajuda mais as pessoas. Não, mas tu não está entendendo. Eu não tenho como resolver uma casa para ti. Não, mas quando vocês querem, vocês dão um jeito, porque bababá, aí já te botam tudo no mesmo balaio, entendeu? Então essa é a parte triste, desgastante da política, né? As pessoas... E esse não é o papel do vereador. Não, isso não é o papel do vereador, entendeu? O vereador fazer um trabalho social extra vereança é uma coisa. Agora, as pessoas acharem que o vereador é aquele cara que tem que te dar um rancho todo mês, que tem que te pagar o teu gás, que tem que te pagar luz, que tem que correr atrás de resolver a tua vida pessoal, não é esse o papel do vereador. Infelizmente, isso era uma prática comum, né, que algumas pessoas fazem e acaba todo mundo tendo que ser igual, né, rotulando, porque as pessoas ainda infelizmente não entenderam o papel de um vereador. As pessoas acham que um vereador enriqueceu, agora é um rico. Qualquer pessoa vai entrar no portal de transparência e vai ver quanto um vereador ganha, né? E sabe que o vereador não ganha um salário absurdo, como as pessoas acham que um vereador ganha, né? E não tem, Lara, não tem, imagina, Lara, eu tive 977 eleitores, foi minha votação. Sim. Imagina, da onde é que eu vou tirar 977 empregos? Que as pessoas te ligam e dizem, tu me consegue um emprego? Eu votei em ti. Eu digo, mas de onde eu vou tirar um emprego? 1000 emprego, 1000 casas, 1000 cestas básicas. Sabe? E aí e a parte mais complexa, Lara, é que tu vai de Deus a diabo num sim e num não. Se tu ajuda uma vez uma família com, eu tô extremamente pobre, com dificuldade, não tenho o que comer, tu vai tentar mobilizar alguma coisa para tentar ajudar de alguma forma. Claro. Mas se chegar num mês que tu não consegue ajudar, tu é o pior cara que existe. Entendeu? Tu tem que sustentar a família ao longo de todo o teu mandato. Se tu não sustentar, tu tá errado e eu vou procurar outro que me dê. Entendeu? Então, como administrar isso, então? Já descobriu? Não descobri. Mas eu trabalho de uma forma, Lara, que pode ser ácida para algumas pessoas, mas eu aprendi a dizer não. Trabalhar com a verdade. Porque eu não vou enrolar a pessoa. A pessoa vai chegar no meu gabinete, vai entrar em contato comigo, vai me dizer, Rodrigo, eu queria uma cesta básica. Eu vou dizer, não tem como. Ah, mas que horror. Olha, eu vou lhe dizer a verdade. Primeiro, isso não é um papel do vereador. Segundo, a senhora tem que procurar a Secretaria de Assistência Social, a senhora tem que se cadastrar no Bolsa Família, a senhora tem que procurar a Defesa Civil, mas eu não posso lhe dar uma cesta básica. Não é assim que funciona a coisa. Ah, mas vocês multam. Tudo bem, é o seu entendimento. E hoje as pessoas também, por terem rede social, Lara Denise, as pessoas acham que tudo é jogado na rede social, né? Ah, fui lá e o vereador não quis resolver meu problema, mas daqui a 4 anos eles vão bater na minha porta, sabe? E aí todo mundo vem lá e incendeia, né? Ah, é verdade. Então isso é desgastante na política, né? Porque primeiro que o vereador, as pessoas tiverem que te ligar domingo, 11 horas da noite, te ligam para te pedir, para te conseguir as mais diversas coisas. Que tu não imagina, assim, ó, do tijolo para casa até um cachorro perdido num bairro, de um passarinho morto na rua até uma conta de água que tem que pagar. As pessoas te ligam e te pedem, te cobram. E diz que votaram em ti. E se tu não resolver, me esquece, não me procura mais. Então, essa é a parte difícil que eu estou entendendo, vivendo isso hoje, Lara. Meus 4 meses é a parte que eu tenho mais dificuldade para lidar, tá? Com essas pessoas que ainda não entendem o papel do vereador, tá? Mas de resto eu estou achando legal, entendeu? Eu tenho projetos que eu considero muito importantes, né, que é a ampliação dos técnicos do GTECO. Eu tenho um projeto que é para inserir nas escolas a educação financeira, o empreendedorismo, a orientação vocacional e a inteligência emocional. Eu tenho um projeto que é para inserir o psicólogo por escola. Eu tenho projetos agora do cercamento eletrônico, até divulguei agora nas redes sociais,
a importância do cercamento eletrônico na cidade. Nesses 4 meses já conquistei uma emenda de R$250 mil para a saúde. Então eu tive muitas conquistas nesses 4 meses. Sou presidente da CPI dos combustíveis, né? Sim. Que é outro item que é desgastante, porque as pessoas elas acham que a ideia é comprar guerra, entendeu? E não é assim. Nós temos que entender o porquê que nós temos esse custo do combustível. Por que o nosso... uma das coisas que eu já cheguei no entendimento, Lara Denise, é que o nosso tributo estadual é muito alto. O imposto estadual em cima do combustível é absurdo. Imagina, tu coloca R$100 de combustível, é como se deixasse R$20 para o Estado. Entendeu? É muito alto a taxa tributária. A pergunta é por quê? Porque essa tributação do Estado é no Estado inteiro. E a pergunta é por que em Bagé é mais caro, né? Exato. Não, mas aí, só que tu vai no posto de gasolina, tu conversa com os proprietários dos postos, eles te falam assim, Rodrigo, mas eu estou comprando a 5 e pouco. Não, mas tem alguma coisa errada. Se o cara compra a 5 e pouco e revende a 6 e pouco, o cara está ganhando R$1 no combustível. Não está tendo com todo o custo de empregado, claro, né, de imposto, de tudo. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa demorada para chegar a uma conclusão. E é complexo, entendeu? Só que as pessoas querem uma resposta para já, entendeu? Isso é um problema antiguíssimo na cidade, já não é de agora também. Tu vai nos postos e o dono te fala, cara, o que mantém o posto é a loja de conveniência. Porque se eu fosse só contar com combustível, não é bem assim. Aí tem a questão da bandeira, aí tem a questão da compra de litragem, aí tem a questão da quantidade de depósitos na cidade, que eles não conseguem negociar preço porque um é muito próximo ao outro, e tu não consegue comprar uma litragem maior. Tem vários pontos a serem avaliados. Então, são coisas que leva tempo, entendeu? Tem a Comissão de Educação que eu faço parte, e tem tanto educação, cultura, direitos humanos e segurança, né? Então, são muitas coisas ali junto. Né? A de ética que o senhor compõe também? A de ética. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. Quer dizer, não é só aquele momento que o cidadão vê o vereador lá nas segundas e quintas-feiras. Tem também as reuniões das comissões permanentes da casa, como no caso da educação e da ética, as especiais, como no seu caso, dos combustíveis. Sim. Então o vereador acaba aqui ocupando o tempo. Não, e eu fiz o meu cronograma, Lara Denise, e a minha organização é assim, ó. Eu, durante uma vez na semana, eu quero caminhar num bairro diferente, eu quero conhecer um bairro diferente. O senhor quer ir em loco? Eu quero estar no bairro. Porque isso é outra coisa também que a população diz, o vereador vem aqui na época de campanha, depois nunca mais põe o pé no barro. O senhor vai? Sim, não, eu caminho, eu tenho foto no meu Facebook diariamente disso. Sim. Eu vou no bairro, eu tenho uma vez na semana, assim, ó, no turno da manhã eu vou num bairro, no turno da tarde eu visito uma escola ou uma unidade de saúde do bairro, eu quero conhecer todas as unidades de saúde da cidade. As escolas, eu acho que não tem nenhuma escola que eu não tenha ido ainda na cidade, porque ao longo desse trabalho de prevenção nas escolas, eu fui em todas as escolas da cidade, não tem nenhuma que eu não tenha ido. Mas eu quero ir nas escolas, ver as demandas, o que eu posso ajudar, as unidades de saúde, ver o que eu posso ajudar, entendeu? Então, que é bem o papel do vereador. Que é o papel do vereador. Vereador, a gente já está se aproximando do final do nosso programa. Gostaria de lhe perguntar assim, como é que o senhor gostaria de deixar o seu nome marcado assim na Câmara de Vereadores? Independente se for esse mandato, mais 2, 3, tantos quantos mandatos o senhor tiver ali na Câmara de Vereadores. Como o senhor gostaria que a população lembrasse do senhor? Primeiro eu quero ser o vereador lembrado por lutar 4 anos para inserir um psicólogo por escola. Um psicólogo por escola? O projeto do psicólogo na escola é isso, tá? Eu quero ser lembrado por ser o vereador que conseguiu vencer a luta de colocar um psicólogo por escola. Que infelizmente hoje as pessoas também não entenderam para que serve um psicólogo, tá? As pessoas ainda acham que psicólogo é para louco. Eu escuto muito isso. Mas eu não sou louco. Todo mundo deveria fazer acompanhamento com um profissional da psicologia. Então eu quero ser lembrado por isso e também por ser aquele cara que propiciou mais oportunidades de emprego e de qualificação para os jovens em vulnerabilidade social. E principalmente quando eu falo em preparatórios, Lara Denise. Enem, ESA. Lara Denise, hoje o jovem pobre, ele não entra no ensino superior. O pobre, eu estou falando do pobre, porque primeiro que ele não tem nem dinheiro para pagar o vale transporte para se deslocar. Mas sobram tantas vagas nas faculdades públicas. Se a gente for ver ali, por exemplo, na Unipampa, tem vaga para química, tem vaga para física, tem vaga para matemática, mas é a permanência na faculdade que é a dificuldade? Eu vou te dizer assim, Lara, eu vou te dar um exemplo, Lara Denise. Tu pega as turmas de engenharia da Unipampa, produção, alimentos. Como um jovem que tem que trabalhar
para poder ajudar no sustento da casa, ele vai poder estudar manhã e tarde na faculdade de engenharia de produção de alimentos, por exemplo. Ou de música, que Ele também é diurna, né? Ele não vai conseguir, entendeu? Então, muitas faculdades, muitos cursos que são legais para esses jovens, eles não conseguem ingressar, eles têm dificuldade de ingressar. Então, logo tu entende que o jovem que estudou a vida inteira no Bradesco, no Espírito Santo, na Auxiliadora, ele está num grupo, e o jovem que estudou num colégio público a vida inteira, que tem dificuldade, ele está num outro grupo. Vai ali na Unipampa, tu vai ver muitos alunos de fora. Rio, São Paulo, Porto Alegre. E cadê o jovem da Malafaia? Cadê o jovem do Prado Velho? Tu não consegue fazer esse jovem muitas vezes chegar nessa faculdade. Mas por outro lado, por exemplo, lá no GTECO, o senhor fala em ampliar os cursos, mas as turmas também têm dificuldade às vezes de fechar as próprias turmas que já tem ali. Sim. Eu acho que esse trabalho também seu de despertar o interesse no jovem, encorajamento, o olhar lá na frente também talvez, né? Sim, de ocupar mais o espaço. Exato. Aí, por esse motivo que o psicólogo entraria na importância da escola, né? Porque o psicólogo ele não é só o profissional que vai dar um trabalho clínico para o aluno, mas ele também vai poder trabalhar a orientação vocacional com o aluno, ele vai poder trabalhar essa motivação, essa falta de perspectiva, sabe, que existe, Lara. Tu vai ter um profissional incentivador também, né? Junto com a orientação vocacional, isso aí vai fechar todos para o jovem, né? Com o setor pedagógico. E o senhor vê possibilidade nisso? Muita. Vai ser a minha luta, né? Quero muito. Acredita que vai conseguir? Quero muito, muito mesmo. Vereadora, a gente agradece muito seus esclarecimentos, saber um pouco da sua vida, né? Para finalizar agora, lembrei, essa decisão, então, esse ponto final, assim, esse momento que diz, olha, eu vou me candidatar. Já vinha assim ensaiando, mas deve ter tido um momento que não, é agora, eu vou encarar isso. Que momento que foi isso? Chegou o momento que, primeiro que não tem como não ser grato ao prefeito, né, Lara Denise? O prefeito Divaldo, ele foi um incentivador para mim também. O senhor sempre foi PTB? Não, antes eu era do PR, né, o PR que hoje é PL, né? Mas o Divaldo foi um incentivador para mim também, né? Eu muitas vezes estava com dúvida, dizia, cara, não sei se eu vou concorrer, porque, né, é muito desigual também as possibilidades para cada um. E o Divaldo sempre me encorajou muito, falou, não, cara, que isso? Tem uma baita caminhada aí, tu tem história, tu vai fazer muita história, então, cara, vai. Né? Porque o Paulo, que é o meu tio, infelizmente faleceu, né, Lara? Sim. Também, e aí enfrentou uma esclerose lateral amiotrófica, né? Então veio óbito em função disso. Mas o Divaldo foi um grande incentivador para mim também, sempre me motivou muito, entre muitas outras pessoas. E aí tu te encorajou? Vamos lá então. Que bom. Com um grupo de jovens voluntários ao longo da minha campanha inteira, hein? E aí hoje estou aqui, vereador. Que bom, que bom. Vereador, uma mensagem final então para os nossos telespectadores, pessoal que acredita no seu trabalho, né, e tem vontade de vê-lo crescer e fazer pela comunidade. Obrigado. Então, acredito que para o jovem hoje, né, e meu recado principalmente, Lara Denise, é para a juventude, que não desistam dos seus sonhos, né, que corram atrás. Eu, Lara Denise, muitas vezes não imaginei que estaria hoje na cadeira de vereador. Um jovem que estudou no Colégio Luiz Mércio, no Frederico Petrucci, que passou muita dificuldade, que tinha uma mãe que vendia bolo, coxinha, cortava cabelo, hoje ia ser vereador. Que hoje ia ser empresário também, porque hoje também tem empresa. Sim. Então peço que os jovens não desistam, que se estimulem, né? Que sejam ligados e conectados a pessoas que motivem eles. Porque muitas vezes, Lara Denise, os teus amigos são muito mais família do que a tua própria família. São muito mais incentivadores do que as pessoas que tu tem por perto. Então, o jovem, hoje, retome essa força de querer vencer, de querer ser alguém na vida, e eu tenho certeza que vai ter muito êxito ainda. Tá bem. Obrigada, viu, vereador? Obrigado. Sucesso para o senhor. Obrigado para nós. Obrigada por ter participado conosco aqui. Obrigado. Então, o nosso Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Conversamos com o vereador Rodrigo Fialho, falando um pouco aí da sua vida, da sua história, das suas expectativas frente ali à Câmara de Vereadores. Ressaltando que nós estamos sem o uso da máscara, porque cumprimos todos os protocolos, estamos aqui num ambiente aberto, né, na pousada do Sobrado, com distanciamento social, por isso que a gente dispensou o uso da máscara, certo? Nesse nosso Câmara Entrevista. Então, mais uma vez, muito obrigada a você que nos acompanha e até uma próxima oportunidade.